Olá, pessoal! Sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que a Comunhão Espírita de Brasília escolhe um livro para comentar. É um livro, um estudo dirigido e sequenciado que a gente tenta aí firmar as bases do Espiritismo em uma perspectiva mais direta, em uma perspectiva mais dinâmica, por intermédio de uma conversa, olho no olho. Estamos estudando o livro Pão Nosso, estamos no capítulo 13, Estações Necessárias, que o benfeitor Emmanuel traz um recorte de O Ato dos Apóstolos, que diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Há uma recomendação sobre a gente se arrepender. Mas o que é que significa o arrependimento? Às vezes, a gente comete um equívoco na vida, que é natural, e pensa que está certo. Porque são as nossas convicções que nos levam às nossas quedas. E mesmo sabendo que está certo, pensando que estamos certos, nós não vemos, não conseguimos perceber ou sentir a reverberação daquelas atitudes. Até que às vezes chega, ou pela nossa consciência, ou por uma mensagem de um terceiro, que nós erramos. E o arrependimento, segundo o Espiritismo, não é falarmos da boca para fora, para esperarmos uma validação de quem quer que seja. Ah, eu fiz isso, mas eu vi que você ficou chateado, eu vi que você ficou magoado, me desculpe. Da boca para fora. O que é que, em termos práticos, isso vai nos ajudar? Em nada. Porque o arrependimento da boca para fora, ele apresenta um contrafluxo. O arrependimento da boca para fora, ele alimenta o nosso orgulho. E se nós estamos ainda em um estado de aprendizado cristão, é natural que nós erremos. E não tentemos ser os donos da verdade. Porque só existe uma verdade, que é a do Cristo. Então, quando tem esse registro do Ato dos Apóstolos, e Emmanuel traz essa perspectiva para aprofundar, ele vem falar um pouco sobre a nossa necessidade de criarmos uma imagem exterior. Olha só, os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. É legal que Emmanuel ele traz uma transversalidade em relação às religiões. E não é porque nós somos espíritas que diante do nosso erro a gente vai assistir uma palestra, a gente vai assistir um episódio diário, a gente vem ao centro espírita para tomar um passe, que tudo se ajusta. Não é bem assim. O que se ajusta é a nossa conduta. Mas é a nossa conduta moral. É a nossa conduta de dentro para fora. E não tentarmos criar uma imagem angelical encomendando auréolas através
de um comportamento que não é nosso. Muito cuidado com a nossa superficialidade. E Emmanuel registra isso no texto. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porque ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Sinto muito dizer, se você pensa que assistindo aos episódios diários, você vai se transformar no espírito crístico, nesta atual reencarnação. A resposta é não. A gente só reflete, a gente tenta internalizar, mas o degrau que a gente sobe é o nosso comportamento. E quando nos arrependermos, que o façamos de coração, sem a capa do orgulho, sem a capa de termos medo de sermos criticados ou de aparentarmos sermos frágeis, até porque um dia nós nos arrependeremos. E o Livro dos Espíritos registra isso. Questão 990. Allan Kardec questiona mais ou menos assim. O arrependimento, ele se dá do lado de lá ou do lado de cá? Do lado espiritual ou do lado reencarnatório? Os Espíritos nos respondem, olhe, muitas vezes é do lado de cá. Na maioria das vezes é aqui no mundo espiritual. Mas, a depender do caso, quando nós começamos a entender o significado de bem, pode ser que nos arrependamos ainda reencarnados. Vai depender de cada um. E qual é, Kardec vai continuando o diálogo, qual é a primeira característica do arrependimento? 5 segundos para você pensar. A primeira característica do arrependimento é a vontade de recomeçar. Normalmente é assim. É quando a gente pensa, quando a gente sabe que errou e tem uma sensação de tempo perdido. Meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Se eu pudesse voltar no tempo. É uma sensação de tempo perdido que abre um buraco dentro da gente. O arrependimento amplia, mas o Espiritismo ensina que não existe tempo perdido. Existe tempo de aprendizado. Existe tempo de despertar. E Emmanuel escreve sobre isso. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Estações necessárias. Qual é a nossa? É esse último parágrafo que Emmanuel vem registrar. Se porventura a gente passa por um processo de arrependimento, em que nós nos culpabilizemos, em que nós nos martirizemos, tenhamos calma. Tenhamos calma, porque nós somos imortais. Tenhamos calma, porque nós somos eternos. Durante muito tempo na minha vida, eu reverberei um jargão, que a vida é um caderno em branco, que a gente vai escrevendo. Mas não. A vida é um caderno cheio de garrancho, igual uma criança quando aprende a escrever. Cheio de garrancho, cheio de rabisco, cheio de riscado.
Porque a vida somos nós. O que nós fazemos e o que nós podemos fazer. Como diria o mineiro, o que nós demos conta de fazer. Independente de eventual arrependimento que estejamos passando hoje, que sigamos nosso caminho. Procuremos primeiro nos conciliar consigo, para apaziguados tentar procurar o outro. E não nos esqueçamos que esta reencarnação é apenas mais uma página da nossa existência. De inúmeras páginas que já estão aí escritas. E por falar em páginas, próximo episódio, capítulo 14, intitulado Páginas. Alguma dúvida, algum comentário, algum ajuste, alguma complementação? Coloca aí. De onde você é? Coloca aí. Cidade, estado, há quanto tempo frequenta a comunhão virtualmente? Se conhece a comunhão presencialmente? Vamos continuando com esse projeto dos episódios diários no livro Pão Nosso. Até a próxima! Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.